Então tá bom, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai começar aqui o webinar, e cujo tema é o farmacêutico clínico no contexto da saúde baseada em evidência, né? Tá? Então, o porquê desse tema com o nome de saúde baseada em evidência? É que eu sou professor de pós-graduação, já vou me apresentar aqui na sequência, e eu sou responsável por essas disciplinas, que tem um enfoque voltado para essa parte de saúde baseada em evidências, que é farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, é, farmacovigilância. Então, juntando todas essas informações, isso entra num contexto maior chamado de saúde baseado em evidências, né? Eu sou professor do IEPG, e eu, dentro do curso de farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, eu sou responsável por esses três módulos, tá? Mas me apresentando aqui de uma forma mais ampla, meu nome é Adalto Ribeiro, eu sou farmacêutico bioquímico, me graduei pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Eu também tenho MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde, e também sou especialista em Gestão de Vigilância Sanitária, tá? Dentro dessa área que vou falar para vocês aqui dentro desse webinar, eu já atuei também como consultor especialista no Ministério da Saúde e também na CEMED, na Anvisa, que é responsável por definir e regular os preços de medicamentos aqui no Brasil. E atualmente eu atuo como gerente de economia da saúde e acesso ao mercado de medicamentos na indústria farmacêutica, tá? Então, dentro da pauta que eu vou dar para vocês aqui nesse curso, nesse webinar, perdão, sem querer dar spoiler, né, mas já falando, vários desses assuntos, eles são tratados de uma forma muito mais ampla dentro das disciplinas de pós-graduação. Então, eu vou fazer aqui, na verdade, um overview sobre o tema, fazendo esse link entre a atuação do farmacêutico clínico e essa pauta que é chamada de saúde baseada em evidências, tá? Então, dentro do webinar, a gente vai falar sobre o conceito de saúde baseada em evidências, as atribuições do farmacêutico clínico, a saúde baseada em evidências, como que isso ocorre na prática, e os resultados disso tudo para a sociedade, porque é isso que importa, porque a sociedade, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, ela está pagando pelos recursos que são usados na saúde, cujos resultados têm que vir em forma, né, de benefícios para os pacientes. Então, a saúde baseada em evidências, ela é uma abordagem que utiliza as ferramentas da epidemiologia clínica, como metodologia científica e estatística, com o objetivo de oferecer a melhor evidência para uma tomada de decisão. Tá? Então, essa prática baseada em evidência busca promover a integração. Só um minutinho, vou melhorar aqui. Promover a integração da experiência clínica às melhores evidências disponíveis, considerando a segurança das intervenções, né, que é importante, a ética na totalidade das ações, ou seja, você tem que pensar que você está oferecendo o melhor tratamento para o paciente dentro de uma condição que você não interfira na sustentabilidade de um sistema, principalmente quando a gente pensa no SUS de uma forma maior aqui, tá? Assim, tenta reduzir as incertezas na tomada de decisão em saúde, considerando o uso dessa melhor evidência na prática clínica, para que isso chegue no paciente. E aqui a gente vai ver que o farmacêutico clínico vai ter um papel fundamental dentro desse processo também. Bom, então, o que a gente vai fazer e usar dessas informações de saúde baseada em evidência é para que a gente tenha ou suporte o gestor numa tomada de decisão, tá? Então, quando a gente está falando de uma tomada de decisão, é assim, eu vou ofertar esse tratamento ou eu vou padronizar esse tratamento para a população ou para dentro de uma instituição. Quem vai tomar essa decisão? Eu estou munido das melhores informações sobre essa tecnologia, de uma forma mais específica sobre esse medicamento, ou sobre um produto para a saúde. Então, é importante que quem vai tomar essa decisão, ele está seguro que foi feita uma avaliação e que todas as informações foram levantadas e que serão usadas, né, de uma forma propositiva, que traga aí um benefício para o sistema e em especial e principalmente para os pacientes. Então, dentro desse cenário, de decisão, a gente sempre tem a doença e você tem as possibilidades, que é essa doença, existe uma forma de você conseguir prevenir,
de uma forma medicamentosa ou de uma outra, e tendo a doença, existem opções para tratamento, e dentro dessas opções, qual é a melhor opção para o tratamento medicamentoso de uma doença. Então, quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente sempre pensa, se existe a possibilidade de intervenção, você tem que pensar na intervenção e não no tratamento. Sim, desde que... Eu posso fazer, mas eu acho, tipo assim, se eu comprar o curso agora, dizem que vai ter outro no meio do ano, né? Ah, tá, tinha o microfone aberto. A prevenção vai fazer sentido se as evidências disponíveis para fazer uma prevenção, elas forem, né, evidências com que suporte você partir por uma prevenção, tá? E a gente viu recentemente, né, que aqui no caso da Covid no mundo, e principalmente no Brasil, que várias medidas preventivas medicamentosas não tinham fundamento nenhum, né? Tá? Até a chegada das vacinas. Então, se você não tem uma opção eficaz para você fazer a prevenção, no caso de uma doença, você tem que, né, pensar no tratamento. E seria qual o tratamento, qual o melhor tratamento disponível para aquela condição? Então, também, nesse caso aqui, você tem que pensar na possibilidade de você usar um tratamento que seja algo que vai trazer benefício para o paciente, e às vezes você tem mais de uma opção, e você tem que pensar também numa questão financeira, em que a gente vai falar disso também aqui durante o curso. Então, num cenário ideal, seria com evidências disponíveis, você pensar primeiro numa prevenção. Em caso de doença, né, que seria aquele desvio que acontece dentro de um tratamento preventivo, se o paciente tem a doença, você vai partir para um tratamento medicamentoso, e dentro desse tratamento medicamentoso você tem que usar aquele que tem a melhor evidência disponível, tá? Então, um exemplo bem simples para a gente olhar para uma tomada de decisão em que vários elementos são colocados, eu coloquei essa figura que é de um livro que eu uso bastante para estudar e também para preparar esse material para a aula, que é Mental Health Economics, em que coloca aqui 3 opções de antidepressivo, né? Tá? Em que eles têm a mesma eficácia, semelhantes, não a mesma, mas eficácia bem semelhantes, mas quando a gente olha aqui, a gente vê que existem algumas diferenças, né? Em relação à frequência de dosagens e em relação ao custo. Então, se você tomar uma vez por dia aqui, para esse tratamento que tem a mesma eficácia, ele vai custar $100 aqui no caso, ou a gente pode transferir isso para fazer uma adaptação para R$ 100. Só que tem um outro que você tem que tomar 2 vezes, só que aí ele custa menos. Quer dizer, mas aí você tem aquela opção, você tem esse trabalho de tomar o medicamento 2 vezes por dia, e aqui uma única vez. Só que quando a gente olha, existem outros fatores envolvidos também, né? Que é, por exemplo, os eventos adversos, como perda de libido. Esse é mais caro, toma uma vez por dia, mas tem perda de libido. Vale a pena? Tá? Ou ele não tem ganho de peso, tá? Nesse caso, esse aqui é mais em conta, mas ele apresenta ganho de peso. Então, todos esses fatores aqui, assim como esse outro, que é um pouquinho com preço maior que esse, mas ele não apresenta nem. Ele apresenta perda de libido, mas não ganho de peso. Então, são vários fatores que a gente tem que decidir. E isso aqui, por exemplo, um paciente pode simplesmente olhar para essas informações, olhar para o bolso dele e tomar essa decisão. Não, eu quero esse mais caro, o libido para mim não é importante nesse momento, é mais importante a perda de peso. Então, são alguns critérios de decisão que o paciente pode tomar, mas, em grande parte das vezes, para tratamentos inovadores, que a gente vai mostrar até uma informação mais adiante, esses tratamentos são pagos pelo governo ou pelas operadoras de saúde, então não é você, como paciente, que está tomando essa decisão. E essa decisão vai ser tomada para uma população grande, que são, né, os beneficiários de plano de saúde, ou mesmo a população considerando o SUS. Aí você já tem que fazer uma avaliação muito mais ampla, e é o governo que está tomando a decisão de qual tratamento ele vai ofertar. Tá? Então, para isso, a gente precisa da fonte de dados para fazer uma avaliação mais ampla como essa. Os dados epidemiológicos, as informações oriundas do estudo clínico, que é considerado ali a melhor evidência para uma tomada de decisão,
Revisão sistemática da literatura, quando você está olhando para um cenário muito mais amplo, e às vezes são medicamentos que já estão mais tempos no mercado e você quer olhar tudo que existe publicado sobre aquele tratamento. As avaliações econômicas, porque nada é de graça, alguém vai ter que pagar essa conta, então essa avaliação econômica ela é fundamental. E as avaliações de segurança, né, que a gente conhece como farmacovigilância, porque são extremamente importantes para uma tomada de decisão também, porque da mesma forma que a gente tem a eficácia, a gente tem é, os riscos relacionados a eventos adversos de medicamentos, que é uma questão de segurança. Então, são fatores importantes que devem ser levados aí em consideração, tá? Então, a farmácia clínica, olhando aqui para a definição, ela é uma área da farmácia voltada para otimizar os tratamentos medicamentosos e diminuir os possíveis riscos causados pelos medicamentos, né? Então, ele congrega conhecimentos e habilidades para uma prática farmacêutica especializada. Então, é isso que os cursos de pós-graduação eles abordam para que você tenha conhecimentos de uma forma especializada, tá? Então, o farmacêutico clínico é o profissional apto a promover o uso racional de medicamentos por meio da revisão da farmacoterapia, acompanhamento do tratamento e educação em saúde. Então, é importante o farmacêutico clínico conhecer e participar desse processo aqui de uma forma, né, bem mais holística e não simplesmente já está ali com o tratamento definido e a partir de tomar aplicar os seus conhecimentos. Então, a assistência farmacêutica no âmbito hospitalar, pegando assim onde seria mais amplo e teria uma atuação com muito mais atividades, tá? Então, ela pega toda essa parte aqui voltada, além da assistência farmacêutica, a parte logística, garantia da qualidade, atenção farmacêutica, farmácia clínica e a manipulação de medicamentos também que ocorre dentro desse cenário aqui. Então, quando a gente olha aqui, usando, né, esse material que está disponível aqui embaixo, nesse link, que foi publicado aqui pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, você tem o farmacêutico hospitalar com todas essas atividades que eu listei aqui para vocês. Então, a gente falando especificamente de cada uma dessas atividades, eu vou linkar dentro dessas atividades, essa interface que existe com esse cenário da saúde baseada em evidência. Então, quando a gente fala atividades focadas no paciente, tá? Dentre todas essas atividades listadas aqui, a gente tem um registro sistemático das atividades e mensuração e avaliação dos resultados. É uma coisa importante, porque se você está dando um tratamento, você tem que saber, ou a instituição, você, o corpo farmacêutico, saber se está tendo um benefício ou não, qual está sendo o desfecho. Porque se você está dando um tratamento que é para, no caso da oncologia, que é para você aumentar a vida do paciente, né? Ou deixar ele mais tempo sem os sintomas da doença, você tem que saber se realmente isso está trazendo esse efeito. Senão não faz nenhum sentido você estar dando um novo tratamento ou padronizando o tratamento, que o resultado é semelhante aos outros e com um custo maior, tá? Dentro das atividades intersetoriais, a gente tem aqui o que a gente chama de vigilância pós-comercialização, que é as atividades de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância e também o Centro de Informações sobre Medicamentos. Então, essas atividades aqui, elas são fundamentais para que você consiga ter informações de segurança, informações de mundo real, né? E hoje essas informações estão muito concentradas em um sistema da Anvisa chamado Vigimed, que é onde essas informações serão notificadas, mas vale, dentro das atividades do farmacêutico hospitalar, que você consiga gerenciar isso primeiro internamente, antes de que essas informações sejam passadas para os órgãos reguladores, tá? Então, também dentro das atividades intersetoriais, você tem a participação na comissão de farmácia terapêutica. Então, é importante essa parte aqui, é muito importante, porque cabe a essa comissão, né, de farmácia e terapêutica selecionar os medicamentos de acordo com as necessidades terapêuticas dos pacientes. E, obviamente, com as informações relacionadas a essas tecnologias, porque não adianta você ir lá e falar, eu quero padronizar esse medicamento simplesmente porque eu gosto da classe, porque eu gosto do mecanismo de ação. Não, você tem que estar fazendo essa padronização baseado em dados de mundo real,
que vão mostrar que aquele tratamento vai trazer um benefício melhor do que já se tem dentro do hospital, ou abrir mais opções que sejam equivalentes àquelas que estão disponíveis, tá? Então, a gente tem aqui, de novo, o cenário de decisão, em que a gente pode ter um medicamento que é infusional, por IV, um oral e um subcutâneo. Aí fica aquela discussão, qual seria a melhor opção, tá? Ele traria um custo adicional, que são os custos para você ter uma sala de infusão, o tempo de infusão, os profissionais de saúde que vão acompanhar esse procedimento, que em alguns casos, de alguns medicamentos, pode levar até 3 horas, ainda tem também que fazer pré-medicação para evitar reações infusionais. Então, você vê que além do custo da tecnologia, existe um custo adicional agregado a essa situação aqui. Mas, por outro lado, você tem a certeza que o paciente está recebendo o medicamento da forma certa, tá? O oral seria o mais amigável para o paciente, você pega a pílula, toma, o comprimido ali toma, sem todos esses custos adicionais que eu estou colocando aqui, mas o paciente vai tomar em casa, o que garante, às vezes, que o paciente está tomando o medicamento da forma certa, pelo tempo certo, na dose certa, pela frequência certa. Então, por quê? Porque ele não está sob o teu olhar, o olhar ali do farmacêutico. E você tem o subcutâneo. O subcutâneo você tem uma frequência menor, então você pode garantir melhor essa adesão, você pode ensinar o paciente a fazer essa autoaplicação, mas aí vem, será que ele vai fazer da forma correta? E existe uma outra questão associada aqui, que é o armazenamento. Se ele recebe para ficar em casa, será que ele está mantendo aquela temperatura que o medicamento tem que ficar, que é de 2 a 8 graus Celsius? Será que ele está colocando na porta da geladeira, que fica aberta o tempo todo e tem essa variação de temperatura e pode, de certa forma, interferir, né, na parte do medicamento mesmo dele não funcionar? Então, é um cenário de decisão. E aqui você, às vezes, você tem tecnologias hoje para a mesma doença em que você tem as 3 opções: IV, oral e subcutâneo. E aí, qual que seria a melhor opção se perguntasse para você dentro de um cenário de comissão de farmácia terapêutica para uma padronização? E você tem que levar argumentos e você tem que fazer sempre um estudo, que a gente vai falar mais adiante, como que se faz esse tipo de avaliação para que você apresente, então, essas opções. O melhor cenário, às vezes, é que você tem as 3 opções disponíveis, mas nem sempre é o que vai acontecer aí no mundo real, né? Bom, ainda entre as atividades intersetoriais tem a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e a participação em comitê de ética em pesquisas. Então, nesse caso, é importante conhecer os procedimentos de pesquisa clínica. É por isso que tem essa disciplina também, né? Não só por isso, mas também dentro do curso de farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, para que entenda todo esse procedimento e o farmacêutico clínico esteja apto a participar de todas essas atividades aqui, tá? Assim como a comissão de terapia antineoplásica, é fundamental os conhecimentos dessa parte de saúde baseada saúde baseada em evidências, e que vai convergir para essa outra comissão aqui, que é chamada de avaliação de tecnologia em saúde, que é onde eu, de certa maneira, atuo também profissionalmente de uma forma mais ampla aqui, que é você avaliar se um medicamento ou um produto para a saúde ou qualquer coisa que seja, ele é custo efetivo ou tem um custo-benefício que vai provar e tornar necessário que esse medicamento seja disponibilizado dentro da instituição, ou pelo Sistema Único de Saúde, ou pelos planos de saúde, mas para isso existe um processo de avaliação que a gente vai falar dele um pouquinho mais adiante, claro, né, como eu já falei no começo da apresentação, de uma forma mais ampla, porque esses conteúdos todos são discutidos de uma forma mais detalhada dentro das disciplinas, tá? Então, essa avaliação de tecnologia em saúde, ela envolve uma avaliação que você vai avaliar a eficácia dos tratamentos, os custos e a segurança. Então, é uma área bem ampla que traz conhecimentos bem, né, de uma forma, assim, bem detalhada sobre como se faz uma avaliação de eficácia, de custo e de segurança para que você tome, então, essa decisão. E quando a gente está falando aqui dos custos, a gente vai falar de uma área
que é chamada de farmacoeconomia, que dentro dessas atribuições do farmacêutico hospitalar, ela está muito ligada à parte logística, mas não é só a parte logística de você ir lá e fazer a compra de um medicamento. Ela está relacionada a esse processo de avaliação de tecnologia em saúde também. Então, é uma atividade bem ampla, né, de essa farmacoeconomia, que não é simplesmente você reduzir custos, é você comprar aquele produto que vai trazer maior benefício para os pacientes, para a instituição, dentro de um sistema sustentável, tá? Aí fica assim, mas como é, né, a saúde baseada em evidências na prática, tá? Então, eu vou, a partir desse momento, falar mais especificamente de como funciona essa parte relacionada à saúde baseada em evidências. Tá. Então, para a gente usar um medicamento, a gente tem esse cenário aqui, esse quadro está colocado aqui para vocês, que é, primeiro tem que ter um registro na Anvisa. Tendo o registro desse medicamento na Anvisa, ele vai ter que ter uma definição de preço de medicamentos, né, que é a CMED, Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, tá? E a partir do momento que você tem um registro na Anvisa e a definição de preço de medicamento, esse medicamento já pode ser comercializado aqui no Brasil, tá? Só que para ele ter um registro, ele vai ter que ter o quê? Demonstrar os resultados do estudo clínico, que também serão usados para a definição do preço desse medicamento aqui no Brasil. A partir do momento que você tem a definição de preço desse medicamento registrado, ele já vai, tá? Ele já vai estar disponível para comercialização, se for, né, o perfil desse medicamento, nas farmácias e drogarias, tá? Só que, para uma boa parte dos medicamentos, eles são ofertados dentro das unidades básicas de saúde, farmácia de alto custo, né, hospitais, ou pelas operadoras de saúde, tá? Só que para esses medicamentos chegarem aqui, mais especificamente nesses locais, tá, é necessário que haja uma avaliação de tecnologia em saúde por essas instituições. No Sistema Único de Saúde é feito pela Conitec, e na ANS é feito pela uma outra comissão chamada de CoSaúde. Então, quando passa por essas comissões e eles avaliam que aquele medicamento realmente ele tem eficácia e o custo dele é aceitável para o sistema, ele vai ser disponibilizado, seja, né, para os usuários, qualquer usuário do Brasil dentro do Sistema Único de Saúde, ou para aqueles que pagam pagam um plano de saúde e vai ser, então, no rol de procedimentos vai estar incluído, então vai ser disponível. Sempre lembrando, né, eu coloco um asterisco aqui, que no sistema privado de saúde, né, nas operadoras, os oncológicos que são injetáveis, eles têm incorporação automática. Então, assim que eles têm registro e preço definidos, automaticamente oncológicos injetáveis, eles devem ser, né, ofertados pelas operadoras de saúde. Isso está na lei, né, é assim que funciona. Então, eles não passam por essa avaliação, mas todas as outras tecnologias passam. E mais adiante a gente vai voltar nesse gráfico aqui para mostrar como que são alguns dos procedimentos de avaliação de tecnologia em saúde para que você consiga fazer com que essa tecnologia chegue até o paciente ali no serviço de saúde. Obviamente, né? Aqui você vai ter a função do farmacêutico que pode trabalhar dentro desse cenário de ATS, assim como aqui dentro, já mais próximo ali do paciente, tá? Então, para que o medicamento seja registrado e que essas informações sejam usadas para definição de preço, ele tem que passar por um estudo clínico randomizado, tá? Na maioria das vezes, embora, né, a legislação permita que, em alguns casos, você use um estudo não randomizado para aprovação. E o estudo clínico randomizado é aquele que vai pegar uma população, você vai fazer uma seleção de forma aleatória, vai aleatorizar esses pacientes, um vai receber a intervenção e o outro vai receber o que você está usando como controle, que pode ser o placebo, por um período de tempo, e no final você vai avaliar se o resultado para quem usou a intervenção foi melhor comparado ao placebo e o tamanho desse efeito. Isso é uma coisa importante, né? De você ver o tamanho, porque se você fizer isso e esse resultado, essa diferença for muito pequena, às vezes nem a Anvisa aprova o registro desse medicamento para uso, porque você tem que mostrar dentro de um estudo clínico randomizado que você é melhor com aquilo que você está comparando ali, tá? Então, para isso, existe uma metodologia que é chamada de
pico que envolve o paciente que você está avaliando, então aqui no caso a população que, por exemplo, se é um medicamento para tratamento do diabetes, a população com diabetes naquela condição específica. A intervenção, que é qual o medicamento, qual a intervenção que você está usando, é uma vacina, comparado a quê, né? Ao placebo, ou existe uma outra possibilidade de você comparar, tá? E qual o desfecho que você vai medir, tá? Que aparece como o, que é do inglês outcome, mas é chamado de desfecho. Então, dentro de um estudo clínico, você vai aplicar essa metodologia, que é aquela população que você está avaliando, o que ele está usando como intervenção, qual é o controle e o desfecho que você está medindo, tá? Só que em muitos casos, essas medidas de desfechos nos estudos clínicos, elas não chegam ou não há tempo suficiente para que você consiga fazer uma medida que realmente importa para o paciente. Então, por exemplo, no diabetes, o que vai se medir no estudo clínico é a glicose sanguínea, mas o que você quer medir mesmo e ver com um tratamento num paciente com diabetes mellitus, os sintomas do diabetes, se interfere, reduz a internação, qual o impacto nessas complicações renais, cardiovascular, ocular, neuropática, tudo isso que é aquilo que é importante para o paciente. Na hipertensão, se mede muito nos estudos clínicos a pressão sanguínea, quanto que se reduziu se comparado a alguma coisa, mas se você trata a hipertensão, uma das preocupações é com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, morte, tá? Então, esses dados aqui, eles nem sempre vão aparecer dentro de um estudo clínico. É necessário um estudo de segmento ou um estudo de mundo real para que você consiga chegar, tá, nesses resultados que não necessariamente eles vão estar disponíveis dentro dos resultados do estudo clínico, que trabalha muito mais com esses desfechos que são chamados desfechos substitutos, ou existe um termo em inglês para isso, que é surrogate, tá? Que são aqueles que é fácil de você conseguir, tá? Porque dentro de um tempo mais curto de um estudo clínico, que você tem que demonstrar ali os resultados, esses são aqueles desfechos que você consegue claramente medir durante o estudo clínico. Essa outra parte aqui, alguns casos, como aqui no caso da oncologia, é possível você medir também esses desfechos que são importantes para o paciente, mas não necessariamente você vai conseguir para todas as doenças e para todas as tecnologias chegar nesse cenário aqui que é tão importante para o paciente, tá? Então, o exemplo de alguns estudos clínicos, tá? Aqui eu coloquei o resultado da vacina, a publicação do estudo relacionado à vacina de RNA mensageiro, né, que é comercializada no Brasil pela Pfizer, aprovada e comercializada pela Pfizer, em que você tinha que demonstrar que a vacina comparado ao placebo, que era nenhum componente, ele trazia uma proteção para a infecção da Covid-19. E no tempo estipulado que eles fizeram, e o número de casos também definido, se mostrou que ele tinha uma eficácia de 95%, ou seja, se vacinasse 100 pacientes, 95 estariam, de certa maneira, prevenível naquele momento em que essa vacina foi testada no estudo clínico. Ou um outro medicamento aqui, eu peguei o caso da semaglutida, que está sendo usada para perda de peso, né? Tá? Então, aqui eles fizeram um estudo em que você mostra claramente que existe uma redução em relação à porcentagem da massa corpórea, né, de 15,8%, aqui com outro medicamento que também reduziu menos, e uma comparação, quando se faz aqui com placebo, ela é muito maior. Então, alguns resultados que você olha para o estudo clínico, claramente você consegue ver essas informações ou perceber que esse desfecho foi maior para a intervenção naquele grupo de pacientes quando comparado ao placebo. Mas, em algumas situações, não vai ser tão claro assim essas informações. É aí que é necessário fazer uma avaliação estatística que a gente usa para isso as medidas epidemiológicas. Para isso, a gente precisa pegar os resultados de quem foi exposto a uma intervenção e deu certo, ou seja, no caso ali da vacina, preveniu, quem usou e não teve esse desfecho, que foi que era o desfecho esperado, no grupo controle, quem teve o desfecho que você queria do estudo clínico, né, tá? E quem não teve. E a partir daí, você coloca numa tabela e você vai fazer cálculos estatísticos para você medir se
o resultado foi bom ou não, porque não é tão simples assim de você demonstrar isso de uma forma tão clara. Então, para isso, existem algumas medidas que são chamadas de risco relativo, razão de chance ou odds ratio, e hazard ratio. E essas informações aqui, que são cálculos estatísticos que são feitos com os dados de um estudo clínico, eles vão ser demonstrados dentro de um estudo clínico, no resultado de um artigo científico publicando os resultados de um estudo clínico. Então, você olha para essas medidas que estão colocadas aqui e você consegue olhar para esses números que aparecem de uma forma, né, tá? E você consegue interpretar claramente essas informações que estão aqui. Então, você vai olhar e vai falar, realmente o resultado foi melhor para essa intervenção que estava sendo testada dentro de um estudo clínico. Tá? Então, é para isso que se usa essas informações aqui, e isso é, claro, dentro do contexto da disciplina que é dada nesse curso de pós-graduação, o aluno aprende a fazer esses cálculos, e mais que isso, aprende, perdão, a compreender e a interpretar os resultados dessas informações aqui quando elas são colocadas no artigo científico, porque é isso que vai aparecer, né? Então é isso que é importante que o profissional de saúde, o farmacêutico, no caso, ele olha para esse gráfico e ele entenda claramente as informações que são trazidas aqui. Ou uma outra medida que é muito usada, principalmente na oncologia, que é a chamada curva de sobrevida, ou Kaplan-Meier, em que você consegue olhar, você consegue, para esse gráfico, você consegue ver o tamanho do efeito, quanto que ele vai ser melhor em termos de progressão, né, de vida, tá? E o tamanho desse resultado. Então, são formas importantes, porque todos os artigos científicos, eles vão trazer esse tipo de informação, tá? Dessa forma como está aqui. E é importante para o farmacêutico clínico, dentro desse contexto, ele olhar para um gráfico desse aqui e tentar já de cara compreender qual é a melhor tecnologia que está disponível, e isso a gente, né, ensina com bastante detalhe aí dentro das disciplinas da pós-graduação. Tá? Então, dentro desse cenário de aprovação de novas tecnologias, nós tivemos no ano passado, 2023, 55 novos medicamentos aprovados no FDA. Tá? Então, está aqui esse gráfico que traz essas informações todas aqui. Então, são novos medicamentos que estarão disponíveis no FDA, em pouco tempo estarão disponíveis aqui no Brasil, e tendo, como eu mostrei para vocês, registro aprovado e preço, eles estarão disponíveis para serem avaliados, para serem usados ou comprados de acordo com a característica e o preço, né, que é aprovado para esses medicamentos. Tá? Então, é uma quantidade muito grande, e eles entram numa corrida que é a aprovação, a difusão inicial, a incorporação desse medicamento dentro dos sistemas de saúde, ele vai ser utilizado em larga escala e depois ele entra numa fase de abandono. Por quê? Porque virão coisas novas. Tá? Então, esse ciclo de vida de uma tecnologia, ela funciona para medicamento e funciona também para outras coisas. Então, a gente pode olhar para isso aqui e ver de alguns medicamentos que, de certa maneira, eles foram muito utilizados e hoje eles já estão numa fase de abandono porque entraram coisas novas, assim como a gente pode olhar para o nosso telefone celular e saber que os telefones celulares também passam por um ciclo semelhante como esse, né? De ser muito usado e depois entra em abandono, mesmo sendo algo que até pouco tempo atrás era uma inovação assim fantástica. Tá? Então, existe uma corrida para que esses medicamentos novos sejam incorporados pelos serviços de saúde, porque se uma tecnologia está disponível, não faz muito sentido ela não chegar até o paciente. Tá? Então, é essa a corrida que tem. Bom, então para isso, voltando para aquele nosso gráfico, tá? Para chegar nesse ponto aqui, em que é feita uma avaliação dentro do Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Público de Saúde, pelo SUS, e avaliação para ser incorporado dentro do Sistema Privado de Saúde, é necessário fazer uma avaliação complexa, que é feita pela Conitec, no Sistema Público de Saúde, e pela CoSaúde, que participa desse processo de avaliação para que esses medicamentos sejam incorporados pelas operadoras. E assim, ele estará disponível dentro desse contexto em que foge aqui de você ir lá na farmácia do drogaria comprar aí esse medicamento, tá? Então, para isso, existe um procedimento aqui chamado avaliação de tecnologia em saúde, tá? Que é onde a gente vai fazer a avaliação envolvendo eficácia, segurança e custos para que essa tecnologia seja disponível. Aí, novamente, entra esse pico que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Porque você vai estar comparando o seu tratamento
que você vai ofertar com um medicamento novo comparado àquilo que já existe no sistema, tá? Então, quando você vai colocar um medicamento dentro do sistema público de saúde, você tem que comparar alguma coisa, não é simplesmente, eu quero esse medicamento. Pô, eu quero esse medicamento porque ele traz benefícios melhor do que aquele que está sendo ofertado atualmente. Então é aí que entra essa comparação. É assim que, por exemplo, tem medicamentos agora que vai ser ofertado pelo SUS. Então a gente viu aqui recentemente que foi aprovada a vacina para dengue. E dentro do processo de avaliação, que foi assim, qual era o controle? Não tratar, tá? Então ali o resultado do estudo clínico já foi suficiente para que você mostrasse que realmente as informações com o medicamento não tinha uma outra forma de você fazer aí essa comparação. Então, quando a gente vai usar essas informações disponíveis dentro desse universo da saúde baseada em evidência, tá? A gente vai sempre partir da melhor evidência possível. Então, a melhor evidência que você consegue demonstrar que um tratamento foi superior ao outro é por meio dos estudos clínicos randomizados. E se você tiver a revisão sistemática, que vai juntar vários estudos clínicos semelhantes para responder ou reforçar que aquele tratamento é melhor, seria a evidência mais forte dentro dessa pirâmide de evidências aqui. Mas, para alguns casos, você não tem essa informação dentro de um estudo clínico. Então, por exemplo, o estudo clínico foi lá e mediu o nível de glicemia, mas você está preocupado com o quê? Com os desfechos importantes para o paciente, como redução de internação ou complicações, seja renal, seja ocular ou neurológica. Aí, nesse caso, já é necessário um estudo de coorte, que seria uma evidência que você vai conseguir pegar esses estudos e, obviamente, você pode ter revisões sistemáticas juntando vários estudos de coorte, que são aqueles estudos que são feitos de forma não controlada, mas por mais tempo numa população maior do que aquela que está no estudo clínico, e outros tipos de estudos aqui também, que são chamados, os estudos epidemiológicos. Então, quando a gente vai partir para uma avaliação de tecnologia em saúde, para a incorporação de um medicamento, seja ele no âmbito de uma padronização pela Comissão de Farmácia Terapêutica, seja pela Conitec, seja pela ANS, você vai sempre partir de uma revisão sistemática da literatura, porque você tem que olhar tudo que foi publicado sobre aquele tema para que você consiga falar, eu olhei a literatura e esse aqui é o resultado que eu encontrei de estudos semelhantes que respondem a uma pergunta de pesquisa. Então, se você tinha lá, no começo, um estudo clínico que mostrava que um tratamento para o diabetes era melhor que aquilo que é usado, quando você faz uma revisão da literatura e você encontra 4 estudos, e os 4 estudos estão na mesma direção, mostrando que é melhor, é fantástico, porque você tem uma evidência muito mais forte aqui para você ir adiante com essa avaliação. Se você faz uma avaliação e você encontra 2 estudos clínicos que mostram que é melhor, e 2 que fala assim, não, você tem 2 estudos mostrando o contrário, aí você já coloca em dúvida a eficácia. Por quê? Porque você não está usando só um, você tem que usar as informações disponíveis na literatura para você ir e fazer isso. Então, isso aqui é usado para a padronização dentro da comissão de farmácia terapêutica, essa metodologia, para a definição de protocolos e também para você levantar as evidências científicas relacionadas à eficácia ou efetividade para que você consiga avaliar esse medicamento num contexto muito maior dentro do sistema público de saúde ou do sistema privado. Então, quando a gente está fazendo a revisão sistemática da literatura, ela tem uma metodologia bem assim, bem forte mesmo, tudo que você tem que fazer para que você consiga olhar a literatura. Para isso é necessário você olhar várias bases de dados com critérios definidos para que você selecione no final aqueles estudos que vão, de certa maneira, responder a sua pergunta de pesquisa ou fazer com que aquele medicamento tenha aí as informações suficientes para ser incorporados ou padronizados e etc. Tá? E se você tiver uma quantidade suficiente e com informações boas, você vai fazer uma avaliação estatística, um método estatístico que é chamado de meta-análise.
A meta-análise é um método estatístico aplicado às revisões sistemáticas da literatura. Então, a meta-análise ela só faz sentido, ela só vai existir se antes for feito uma revisão sistemática da literatura, tá? Então, com isso, é importante porque você já tem, de novo, de uma forma gráfica e extremamente importante de fazer a interpretação dos resultados, que é o que é tratado dentro das disciplinas na pós-graduação, de você olhar para esse gráfico e entender essa informação. Então, aqui você tem 5 estudos que estão na mesma direção, favorecendo uma determinada intervenção. Então, esse é um ponto extremamente importante dentro do contexto da saúde baseada em evidência, de você ter essas informações compiladas por meio de revisões sistemáticas e os resultados demonstrados por meio de um método estatístico chamado de meta-análise. Então, só para fixar, né, a meta-análise é um método estatístico aplicado às revisões sistemáticas. Tá? Então, não existe meta-análise sem você saber como você chegou nos estudos que foram meta-analisados. Isso é uma informação também importante. Bom, e dentro desse contexto também a gente tem que fazer uma avaliação econômica. Tá? Por quê? Porque essas tecnologias que estão novas, elas têm um custo maior, ela traz um benefício, podem trazer um benefício maior, só que elas também trazem consigo um custo, né? Tá? Então, toda tecnologia, toda inovação, ela vem carregada de custo. Então, existe para isso algumas metodologias, como custo-efetividade, custo-minimização, principalmente custo-minimização envolve quando você não consegue demonstrar que você é mais eficaz que aquilo que você está comparando, então não faz sentido ser mais caro, tem que ser um custo semelhante, que é chamado de custo-minimização, ou uma outra metodologia chamada de custo-utilidade, que é quando você usa um desfecho único, que é benefício o benefício para aquele paciente traduzido em qualidade de vida. Tá? Que é uma forma extremamente importante de demonstrar que aquele medicamento, então, está trazendo seu efeito, né? Aquilo que você está pagando a mais é porque você está trazendo essa qualidade ali para o paciente, tá? Então, quando a gente fala de avaliação econômica, a gente está vendo aqui uma avaliação de custos, que podem ser custos médicos diretos, custos não médicos diretos e custos indiretos, por exemplo, indiretos. Qual é o custo que tem, por exemplo, um paciente ter que obrigatoriamente ter um cuidador? Então, isso é uma coisa importante, esse custo é associado. E os desfechos importantes, clínico, anos de vidas ganho, e principalmente esses desfechos traduzidos aqui em qualidade de vida para quem está recebendo o tratamento. Tá? Então, a gente vê que dentro desse cenário também é importante olhar o impacto que tem essa questão de segurança, né? Então, eu coloquei um estudo que foi publicado agora, esse mês, trazendo uma avaliação entre os custos de eventos adversos a medicamentos em pacientes hospitalizados. Então, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, levantando assim, quanto custa os eventos adversos associados a medicamentos de paciente hospitalizado, né? Então, assim, cara, o paciente que está lá hospitalizado, se ele está usando um medicamento que tem uma carga maior de eventos adversos, já descrito e provado dentro do estudo clínico ou da revisão sistemática, isso está trazendo impacto para o sistema de saúde, né, para o hospital e principalmente para o paciente. Mas, então é importante também avaliar isso aqui. Essa tecnologia, se ela traz mais eventos adversos, está tendo um impacto muito grande e isso é importante que, de certa maneira, se traduza, né, em quanto está custando isso, qual é a carga disso para o sistema. Tá? Então, no sistema público de saúde, quem faz essa avaliação complexa para que o medicamento seja disponibilizado para os pacientes sem custo direto, né, não é de graça, porque a sociedade paga pelos tratamentos, né? Então, isso é feito pela Conitec, tá? Que quando vai fazer essa avaliação, ela vai disponibilizar aqueles medicamentos que estão na RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos, que tem 3 classes, né, estratégico, o especializado estratégico e o básico, o formulário terapêutico nacional, tá, que também vai estar disponibilizado, tem aqui, né, eu coloquei essa informação que você tem as informações sobre esses medicamentos no formulário terapêutico nacional,
você tem isso pelo aplicativo, que tem por objetivo subsidiar os profissionais de saúde para prescrição, dispensação e promoção do uso racional de medicamentos, porque você fez a avaliação, tá? Todas essas aqui, ela então é traduzidas em forma bem clara aqui, e para que esses medicamentos sejam usados de uma forma correta, seja na linha de tratamento para a qual ela é prevista, você tem aqui, então, os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, ou, principalmente para o caso da oncologia, as diretrizes de tratamento, mostrando qual seria, né, a melhor forma, ou as linhas, as sequências de tratamento para cada uma das tecnologias que estão aí disponibilizadas para a população dentro do sistema público de saúde. E aqui, só uma informação que foi publicada recentemente, o Ministério da Saúde, por meio da Conitec, que avaliou e recomendou a incorporação, 21 novos medicamentos foram incorporados dentro do sistema público de saúde em 2023. Então, 21 novas possibilidades de tratamento foram disponibilizadas aí em 2023, né, somado àquele que já tem. E esse mesmo procedimento, com algumas diferenças, é aplicado também, né, o sistema de avaliação, com algumas diferenças dentro do processo todo de avaliação, mas a forma como você levanta as evidências é a mesma, é aplicado também para o sistema privado de saúde, que vai atualizar o rol de procedimentos, que são aquelas tecnologias, aqueles medicamentos, que obrigatoriamente devem ser ofertados pelos planos de saúde, tá? E com isso também, fruto dessas avaliações, ele vai estar disponibilizado as diretrizes de utilização, que é, dentro do sistema privado de saúde, qual seria aí a melhor forma de usar essa tecnologia, tá? Qual seria ali o caminho. Então, às vezes, muito dessas informações que o farmacêutico pode precisar, elas já foram avaliadas, elas já estão disponíveis. Eu lembro que quando eu estava no Ministério da Saúde, eu estava numa reunião que estava os núcleos, era um núcleo de avaliação de tecnologia em saúde ligado a um hospital público, em que eles falaram assim, a gente precisa fazer uma avaliação do ECMO, que é isso durante a Covid-19, né, a pandemia, que era aquele procedimento de circulação extracorpórea. E ela falou assim, é muito complexo para a gente fazer essa avaliação e tudo mais. E a Conitec, ela já tinha realizado essa avaliação e estava disponibilizada. Então era muito simples ir lá e já pegar toda a avaliação que tinha sido feita, tá? Por quê? Porque ela falou assim, era muito complexo, mas já teve, claro, por causa dessa complexidade toda, foi avaliado pela Conitec e isso já estava disponibilizado para os disponibilizado no site, né, fica livre, né, eu até deixei o site aqui da Conitec, e estava lá toda a avaliação, era simplesmente olhar lá dentro e já estava tudo pronto. Então é importante também que os farmacêuticos tenham conhecimento de que todos esses processos aqui de avaliação, eles são públicos. Eles são disponibilizados, seja dentro do sistema público, seja no privado, as informações estão lá. Então, às vezes você fala, nossa, eu queria essa informação sobre essa tecnologia, sobre esse medicamento, e já foi avaliado por esses órgãos, e essas informações estão disponíveis em relação tanto à parte de eficácia, quanto à comparação, quanto à avaliação relacionadas aos custos. Então, é importante, né, eu vejo com os farmacêuticos clínicos, terem acesso ou entender como é esse processo todo, mas também saber onde estão essas informações para que elas sejam usadas em momentos em que são demandados, né? Então, você não precisa refazer uma avaliação que já foi feita de uma forma extremamente completa, tá bom? Era isso que eu tinha que passar para vocês nesse webinar, tá? E a gente tem 10 minutos aí, e eu fico à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, né? Como eu falei no começo, né? Eu passo rapidamente sobre vários temas que são tratados dentro das disciplinas de pós-graduação, mas me coloco aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês na sequência, tá bom? Dúvidas? Ó, tô vendo que a Débora está aqui, se eu não me engano, ela foi minha aluna tempos atrás, estou correto? Correto.
Tudo bom? Tudo bom. Enorme agradecimento aí pelo ensinamento. Muito, muito bom. Ah, tá. Obrigado, Débora. Bom, era isso assim que eu tinha que passar para vocês, né, de uma forma muito conteúdo, né, mas no webinar a gente faz isso, né, a gente pega vários conteúdos e tenta sumarizar, mas eles dentro dos estudos ali, dentro das disciplinas, eles são tratados, né, de uma forma mais ampla, com detalhes, incluindo prova, tá bom? Qualquer dúvida aí, né, eu passei, deixei o meu contato ali, estou no LinkedIn, à vontade. Ou mesmo, se vocês quiserem mandar dúvidas aí para o pessoal do IEPG, eles me encaminham, eu respondo para vocês, tá bom? Então, como está todo mundo quietinho, não sei se vocês vão ter perguntas, mas a gente pode encerrar, caso vocês não tenham perguntas. Então, tá bom. Obrigado mesmo pela atenção aí nessa quinta-feira, né? O Glauber já, não sei se ele falou para vocês, mas o material vai ficar disponível, a gravação. É, é isso, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê por aí.